Agora uma pausa na programação para eu dar uma dica muito especial, não só para você de São Paulo, mas também para você de todo o Brasil. Quando estiver na região da Avenida Paulista, próximo à Consolação, você vai ter uma ótima opção de almoço aqui na Rua Doc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Alameda Santos. Eu estou falando do restaurante Gubela Grill. Temos a parte de saladas, um buffet completo. Nós temos também as quartas, feijoada, 30 opções de pratos quentes. E agora nós vamos conhecer o famoso churrasco aqui do Gubela. Muitas carnes gostosas, tem os espetos, picanha, maminha, baby beef. Aqui o nosso buffet de sobremesas, feitas aqui na própria casa. Então quando estiver em São Paulo, venha conhecer o novo Gubela Grill na Rua Adoc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Alameda Santos. Como eu sempre falo, é o melhor custo-benefício que São Paulo oferece. Brasil Business, com Flávio Navarro. Olá, seja bem-vindo a mais um Com Brasil Business, tudo bem? E no programa de hoje eu vou falar com ele, empresário, formado em Administração MBA, Gestão Pública pela Faculdade Getúlio Vargas, é casado, pai de uma filha, nasceu na capital paulista. Estou com ele aqui hoje, nosso vice-governador Felício Ramute. Felício, muito bem estar aqui conosco. Oi, Flávio, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo, contar um pouco da minha vida, essa história de empreendedorismo e a gente bater um papo e poder levar informação para você que está nos acompanhando em casa. Meu governador, tu saiu de São Paulo cedo e foi para São José dos Campos. Como que foi essa trajetória de São Paulo a São José dos Campos para trabalhar na empresa da família? Um pouco antes, né? Meu pai era motorista de caminhão. Né? E o meu irmão era bom de ping-pong, tênis de mesa. Sim. E aí um colégio privado aqui de São Paulo ofereceu uma bolsa de estudos para o meu irmão estudar. E aí meu pai foi lá para falar com o diretor e disse o seguinte: olha, quiser levar esse irmão que é bom de ping-pong, tem que levar o outro que não sabe fazer nada. O outro, no caso, era eu. E aí eu acabei estudando aqui em Pinheiros, sim, na rua Simão Álvares. E com 16 anos, meu pai ele tinha uma pequena loja lá em São José dos Campos. Sim. E ele teve um problema de saúde, hoje ele tá bem, tem 85 anos. E eu e meu irmão tivemos que assumir essa loja. Aí nós mudamos para São José dos Campos, moramos dentro da loja por 3 anos e meio. Morou dentro da loja? Dentro da loja. A gente brinca, era eu, meu irmão e os Mickey Mouse à noite. Né? A gente dormia na loja. Sim, sim. Era uma loja de comércio de ferragens e madeiras para marcenaria. Sim. Com peiçados, fórmicas. Então, aí aos pouquinhos, eu e meu irmão, a gente foi desenvolvendo a loja, virou uma rede de comércio de ferragens. Há uns 15 anos eu acabei vendendo a minha parte para o meu irmão. Meu pai continua de auditor-chefe, né? E meu irmão toca hoje a loja e eu acabei seguindo outro caminho e investindo em outras empresas. Sim. De outras áreas. Sim. E depois também Sim. enveredando o caminho da política. Tá, mas aí como é que foi? Aí de tudo isso chegou na Urban. Isso, mas antes, então vamos lá. Vamos lá. Eu tava lá no balcão da lojinha. Tá. Tava lá no balcão da loja, um marceneiro que chama-se Belésia, encostou ali no balcão da loja, era 1994, se eu não me engano, 93 ou 94. E ele disse o seguinte: Felício, eu tinha 23 anos, nós vamos ter um plebiscito, parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Lembra disso? Lembro. Em que você vai votar? Eu, com 23 anos, não sabia nem a diferença de um, de outro e do outro. E ele falou: olha, temos um grupo aqui político que está discutindo sobre esse tema. Você não quer vir aprender e participar? Eu quero. E aí que eu acabei indo para um partido político, na época o PSDB. Sim. Né? E ali eu aprendi um pouco de política, fiz o meu voto pelo parlamentarismo. Né? Infelizmente perdemos, né? Eu acredito e acreditava que o parlamentarismo pode ser um bom caminho para o nosso país. E ali eu conheci um grupo de pessoas que queria fazer política também de um jeito diferente. Elegemos um prefeito, depois outro prefeito, e aí quando o prefeito Cury assumiu a prefeitura, me convidou para ser presidente da Urban, que é a urbanizadora municipal. Cheguei aí na Urban, tá vendo? Sim. A urbanizadora municipal, que trabalha com uma série de serviços na cidade, lá de São José dos Campos, coleta de lixo, cemitérios, também a área de TI, enfim, uma série de atribuições que a Urban tem. Eu fui presidente da Urban, que é uma economia mista. Sim. Depois fui secretário de transporte, assessor de planejamento de comunicação. E depois esse grupo acabou perdendo a eleição para a oposição. Sim. Em 2016, eu acabei sendo a pessoa que representava esse time na eleição. Então, de 2016, fui eleito prefeito no primeiro turno. Qual partido ainda? Ainda PSDB. PSDB. Isso.
Aí fui eleito prefeito pelo PSDB, fiquei 4 anos, depois fui reeleito também no primeiro turno. Mas o mais votado da história. E as 2 vezes 219.511 votos. Isso mesmo. Depois reeleito também no primeiro turno, e aí surgiu a oportunidade de exportar esse jeito de fazer gestão e política para o estado de São Paulo ao lado do governador Tarcísio, que eu tenho uma grande honra de poder caminhar agora ao lado dele como vice-governador e poder ajudar a construir um estado melhor através da parceria, inclusive, com as cidades. É importante a gente estar próximo das cidades. Minha experiência de prefeito ajuda a ter um governo ainda mais próximo das cidades. Mas ainda como prefeito, voltando um pouco, tu foi presidente da mobilidade urbana. Isso. Fui secretário de transportes na época, hoje mobilidade urbana. E de São José a gente conseguiu implementar muitas coisas, inclusive o título de a certificação de cidade inteligente. A primeira cidade inteligente do Brasil certificada por normas internacionais. Não é um prêmio, é uma certificação ISO 37120, 122 e 123. É uma norma técnica, cidade resiliente, sustentável e tecnológica. Foi a primeira do Brasil, só tem 79 cidades no mundo. É mesmo? E a gente conseguiu fazer isso. E muita gente me pergunta, mas o que é uma cidade inteligente? Que tem computador, informática, tem Na também. hora pra pensar isso, né? Mas não é só isso. É uma cidade que cuida da sua gente. Eu gosto de dividir cidade inteligente. Gestão. Exatamente. Cidade que sabe cuidar da sua gente, transformar os serviços para poder atender melhor o cidadão que paga através dos seus impostos. A gente conseguiu acertar mais que errar lá em São José. Fui reeleito e agora eu tenho essa oportunidade de estar ao lado do governador Tarcísio no governo do estado de São Paulo. Mas tu tem inovar, simplificar, compartilhar recursos, gestão aberta a transportes e transparente, né? Fala um pouco desse inovar. O que seria essa... Olha, agora eu posso dar um exemplo prático de uma inovação que nós fizemos na época da pandemia, lá em São José dos Campos, e agora está sendo utilizada agora no governo do estado de São Paulo para beneficiar muita gente. Na pandemia, muita gente construía aqueles hospitais de campanha, sabe, Flávio? Aquelas barracas. A gente resolveu fazer diferente, construir um hospital definitivo em 35 dias. Então esse hospital está lá ainda. Uma metodologia inovadora, Steel frame e wood frame são 2 tipos de tecnologia, e hoje ele era um hospital foi um hospital utilizado no Covid, depois um hospital infantil, agora será também um pronto-socorro adulto lá em São José dos Campos. E essa mesma tecnologia que nós estamos implantando na construção das unidades habitacionais de São Sebastião. Então nós estamos construindo pelo governo do estado 517 unidades habitacionais em tempo recorde. Em outubro, entre outubro e dezembro, olha só, aquela tragédia que aconteceu em São Sebastião, o governador ali presente, a gente acompanhou ele lá em São Sebastião, coordenando os trabalhos, não fugindo do problema e procurando minimizar o impacto para aquelas famílias daquela tragédia, e anunciou então a construção de unidades habitacionais. E vai ser a primeira vez que um governo vai ter um problema como esse e no mesmo ano vai conseguir entregar a solução habitacional para aquelas famílias. Começamos do zero e já estão sendo construídas unidades habitacionais com essa tecnologia inovadora, mesma que foi utilizado nesse hospital lá atrás, lá em São José dos Campos. Pela primeira vez o estado de São Paulo investe em tecnologia inovadora para habitação rápida, eficiente e com qualidade para aquelas pessoas. É muito bacana, convido a todos para conhecer aquela tecnologia que realmente é muito moderna e vai servir para outras cidades no futuro também aqui do estado de São Paulo. Mas tu também foi o pioneiro na Guarda Civil Municipal com os carros elétricos. É verdade, lá Fala em 2017. 2017? Como é que lá foi em isso 2017. Ninguém imaginava ainda tanto carro elétrico, essas coisas. Tu chegou lá e mudou 100% da frota. Como é que foi essa história? Isso mesmo, a eletrificação, A gente acredita que, como o governo, a gestão pública também tem que dar exemplo de inovação. E ali a gente queria dar o exemplo e usufruir dos benefícios para a cidade. Então nós conseguimos locar veículos, na época, veículos elétricos, e usamos esses veículos por 5 anos. Agora, coincidentemente, há poucos dias atrás, venceu o contrato desses veículos, que estavam desde 2017, e o atual prefeito, que é o Anderson Farias, já renovou novos veículos, por isso é a vantagem da locação. Os veículos são sempre o último tipo. Então, depois de 5 anos, renova-se, e agora teve uma nova licitação, uma nova empresa. Na época a fábrica era da BYD, que ninguém conhecia. Hoje tem alguns carros na rua. Hoje quem ganhou a licitação e tem os veículos da Guarda é a Jaque. Tem novidade também.
porque lá em São José, 8 veículos elétricos foram cedidos pelo prefeito à Polícia Militar. Sim, então, é o eu vi único isso aí. lugar onde a Polícia Militar também do Estado, eu fiz o agradecimento público ao prefeito, né, inclusive, que nós estamos usando lá carro elétrico para a Polícia Militar, que pode servir de exemplo para, inclusive, expandir a frota para outras viaturas para a Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. E o senhor também zerou a fila das creches na época, foi algo assim que as crianças com creche, tudo, como é que foi esse momento? Educação tem que ser prioridade, né? E o 0 aos 3 anos são um momento do desenvolvimento cognitivo, a sociabilização, eles são fundamentais para que a gente possa formar melhor esses jovens quando se tornarem adultos. Então, a gente tem a missão e a obrigação de poder oferecer isso para as nossas crianças. Então, ali a gente conseguiu, de forma rápida, zerar de fato a fila de creche, oportunizar para todas aquelas crianças essa oportunidade de creche. E eu sei de um tema, Fábio, que você também fala muito aqui no seu programa, que é sobre empreendedorismo. Sim. E na educação também, a gente valoriza muito o ensino do empreendedorismo nas escolas. No Estado, nosso secretário também está fazendo isso, com gestão financeira para os jovens e o empreendedorismo. E por que a gente valoriza tanto o ensino de empreendedorismo nas escolas? Lá em São José, desde a educação infantil, você tem ensino de empreendedorismo. Muita gente pensa, não, mas Felício, é para que esses jovens todos sejam donos do seu próprio negócio? Também, mas não é só isso, não. O espírito empreendedor. Já crescer com aquilo. Com o espírito empreendedor. Do quê? Da resiliência, ou seja, não desistir, correr atrás dos seus objetivos, da criatividade, que todo empreendedor tem que ter, de seguir leis e regras, né? Afinal de contas, para ser um empreendedor, você precisa seguir leis e regras. Então, quando você começa a explicar para os jovens a importância desses valores do empreendedorismo, quando ele se tornar adulto, ele vai levar esses valores e vai ser melhor sucedido naquilo que ele for fazer. Né? Inclusive, viu, Flávio, a gente acredita que ensinando empreendedorismo, a gente consegue formar melhores eleitores. Sabe por quê? Mudar o futuro. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque um dos maiores valores, além desses que eu citei do empreendedorismo, é despertar nesses jovens que o seu sucesso ou insucesso depende essencialmente de você. Ninguém faz nada sozinho, mas são suas escolhas, sua determinação que vai fazer diferença para você naquilo que você quiser construir para o seu futuro. Então, quando a gente desperta nesses jovens essa importância e essa questão de que o seu sucesso ou insucesso depende essencialmente de você, quando adultos, eles vão deixar de procurar nos políticos os salvadores da pátria para resolver os seus problemas. Né? Se o político não atrapalhar, já tá bom demais. Né? Então, esperar dos políticos que eles serão salvadores da pátria, aí não. O governo do estado, nosso governador Tarcísio, eu, nossa equipe, estamos procurando ajudar um pouco, tá certo? Mas salvador da pátria não existe. E quando a gente começa a despertar o espírito do empreendedor, a gente começa a fazer com que esses jovens, quando se tornarem adultos, deixem de procurar nos políticos a solução para os seus problemas. A solução para os seus problemas está em você, na sua determinação, no seu empenho, nas suas escolhas. Por isso que a gente acredita e sabe da importância do empreendedorismo, e parabenizar você que estimula também o empreendedorismo no seu programa. Felício, vamos lá. Essa escola que você teve em São José dos Campos, secretário, prefeito por 2 vezes, vai para casa, de repente dorme, acorda vice-governador, isso aqui eu falo que é um país, o estado de São Paulo, vice-governador de São Paulo. Como é que foi essa? E agora? Eu sou vice-governador do maior estado do país. O que eu faço? Flávio, o São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Né? Então, de fato, ainda que seja um estado muito desigual. A gente tem regiões do estado de São Paulo, e esse é o nosso trabalho, o trabalho do governador Tarcísio, é diminuir também essas desigualdades, oferecer oportunidades de geração de emprego, renda, para todas as regiões do estado de São Paulo. Já foi bem sucedido por enquanto, geramos um número recorde de empregos, 200 bilhões de investimentos de empresas anunciadas. Mas aí, voltando à minha questão pessoal, né, de fato é uma missão única, né, na vida da pessoa. Sou vice-governador. Sem dúvida. Para mim foi uma boa surpresa ao longo, claro, dessa trajetória, e poder estar ao lado de alguém que pratica boa política, que é o nosso governador Tarcísio, alta qualidade técnica, mostrou que tem sensibilidade, né? Porque muita gente conhecia
o Tarcísio como aquele ministro da infraestrutura, Sim, né? sim. O Tarcisão do asfalto. Sim, exatamente. Mas ele também é o Tarcisão das pessoas, da gente, da sensibilidade social. Então, isso tem facilitado muito o nosso trabalho conjunto. Ele tem me dado muitas oportunidades como vice-governador de ajudar o Estado de São Paulo através daquilo que eu posso contribuir. Sim, Tenho a missão sim. da Cracolândia, Sim. a presidência do Comitê de Desestatização. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente troca informações, ideias, com esse objetivo de construir o Estado melhor através também da parceria com os municípios. Então, de fato, para mim, é uma mudança até de cidade, né? Tem que se adaptar, né? Eu saí de São Paulo, fui para São José e agora retorno para São Paulo, a adaptação da família. Eu tenho uma filha, Sim. Isadora, minha esposa, Vanessa. Então, ainda estamos nos adaptando, na verdade, a essa nova rotina aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo especificamente. Falando em esposa, né? Antigamente se falava muito. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Hoje as pessoas falam, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Vamos voltar para o vice-governador. Hoje podemos falar assim, ao lado de um grande governador existe um grande vice-governadador. Porque vice-governador é uma pessoa... Você não está dizendo que eu sou a mulher do governador, não. Então é só colocando assim. Vice-governador ou qualquer vice-prefeito, vice-presidente, era uma pessoa que às vezes você perguntava, a pessoa, não sei quem é, eu não conheço. Eu tô falando isso por quê? Porque o senhor é uma pessoa muito ativa. O senhor tá nos programas, está trabalhando, na sua rede social, em tudo quanto é lugar. É muito acessível e eu creio que a maneira do senhor trabalhar, a sua equipe é assim. A Valéria, os chefes da guarda, da segurança, tudo, tem uma acessibilidade muito fácil para essas pessoas. Então eu falo que o senhor é uma pessoa que está sempre ativo, está junto aí, e hoje a pessoa, você pergunta quem é o vice-governador, a maioria das pessoas sabe quem é pelo seu trabalho, pelo seu caminhar. Flávio, mas eu atribuo isso essencialmente e principalmente ao próprio governador. Porque você sabe como é que é. Pode existir, uma situação. E o governador Tarcísio nunca agiu dessa forma, muito pelo contrário. Todas as oportunidades que a gente tem, que ele tem de poder me transferir alguma responsabilidade, solicitar que eu o represente nas agendas, ele o faz. Né? Pelo próprio estilo dele, porque é seguro da sua qualidade técnica, da sua capacidade política. Sabe quem tá também junto, exatamente. Né? Então isso, na verdade, tem facilitado muito a oportunidade de eu poder, de fato, ajudar ao lado dele. Então, para mim, tem sido uma honra, né? E poder aproveitar para poder complementar, vamos dizer assim, os trabalhos, porque a agenda do governador é uma agenda muito complexa, difícil, e eu complemento essa agenda com as minhas presenças e levando o recado do nosso governo, as ações que o governo tem feito, seja na imprensa ou em reuniões. Como eu venho de prefeitura, eu gosto muito desse olho no olho, essa coisa que faz toda a diferença, né? No mundo político, é algo que eu chamo de boa política, né? Boa política. Não acredito em velha política, nem nova política. Tem gente que o faz há muito tempo e faz bem feito. E gente jovem, recém-eleita, que logo que assume já faz tudo errado. Tudo errado. A lambança, então, né? Assim. Então não é nova política nem velha, é boa política e o nosso governador é um praticante disso e permite que toda a nossa equipe possa fazê-lo também. Tanto é que ele colocou numa área, numa coisa que é muito crítica, no Brasil inteiro fala muito, que é Cracolândia. Como é que é? Chegou a pasta, chegou isso na tua mão. Felício, é contigo, é uma coisa muito crítica, que não é qualquer um que pode, ele sabe a decisão como que você pode fazer, e entrou nessa área aí. Como que foi? O pessoal que brinca para saber, me pergunta, será que ele gosta mesmo de você, Felício, né? Essa missão? Vai para lá? Foi uma missão na transição, nós combinamos que essa seria uma tarefa importante, porque ela tem que integrar secretarias. A gente tem que ter política de saúde, política social, de segurança, todas integradas para que a gente consiga oferecer soluções nessa questão da Cracolândia. E mais do que dentro do próprio estado, é também fazer essa integração com a prefeitura da cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, e pode dizer, nunca houve tanta sinergia. O governador e o prefeito com os mesmos objetivos em relação à região central. Olha, não é fácil, não vai ser do dia para a noite. Não. A imprensa faz pressão, é natural, né? Mas a gente tem feito um trabalho consistente, né? E ao longo dos anos de governo, a gente vai poder ver uma melhoria. Algumas melhorias já são presentes, mas passam às vezes meio despercebidas. Eu vou dar um exemplo, a Praça da Sé, há 8 meses atrás, você não conseguia tirar uma foto lá da Praça da Sé junto com a sua família.
Hoje ela foi devolvida para a população. Eu mesmo fui em eventos da Praça da Sé recentemente, entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros, o próprio prefeito fez. Então a gente tem a região central muito mais policiada, 120 policiais militares, atividade delegada, 200 guardas civis municipais. Hoje, né, estamos conversando aqui, tivemos operações frequentes ali na região, buscando o traficante, que já foram noticiadas pela imprensa, e muitas irão ainda e são noticiadas com foco no tráfico ali da região central. Então a gente já vê melhoras, já é o terceiro mês seguido que nós temos redução nos indicadores de roubos e furtos na região central da cidade. Quem frequenta a região sabe. E agora a gente ainda tem um problema pontual em relação a essa concentração de por volta na parte da manhã de 500, 600 pessoas. Hoje ali na Rua dos Protestantes. À noite talvez um pouco mais, por volta de 800 pessoas. Mas não é um problema insolúvel. E nós estamos trabalhando com políticas públicas de saúde, como hub de cuidado de crack e outras drogas, que já atendeu mais de 6 mil pessoas. Nós já internamos 3 mil pessoas, seja em comunidades terapêuticas, que é o acolhimento, ou em hospitais especializados. Então é feita a abordagem, ou espontaneamente as pessoas procuram o hub, fica ali na Rua Prates, e a gente faz esse trabalho. Então nós estamos cuidando de quem precisa, e sendo duro com o traficante, com o criminoso, com o crime organizado ali na região. Tem que separar o joio do trigo. Sim. E aí nós estamos fazendo isso em conjunto com o prefeito. Governador, a segurança pública no estado, em geral, como é que tá os números? Como é que vocês estão mudando bastante coisa? Como que o DERIT está trabalhando muito? A gente está vendo como que está o acompanhamento sobre isso? Primeiro, pela primeira vez, nós temos um policial militar à frente da Secretaria de Segurança Pública. Nos últimos 30 anos. Normalmente eram juízes, promotores. O governador Tarcísio colocou um policial militar ali da operação, da rota, ali à frente. E como secretário adjunto, a Polícia Civil também, o homem que é o Nico, o delegado Nico, um homem também de operações. Isso já tem feito a diferença, inclusive na tropa, logo nos primeiros meses, 3 meses de governo, também você não viu recentemente, um aumento de até 34% para as forças de segurança, 20% em média, ou seja, valorizamos de fato aquilo que havíamos prometido, que o governador prometeu na campanha, se cumpriu já nos primeiros 3 meses, e outras ações de valorização que acontecerão ao longo do nosso mandato. Os resultados começam a aparecer, recorde de apreensão de drogas, a produtividade também da polícia tem sido muito grande, comparado ao mesmo período do ano passado, e aos poucos a população vai percebendo que a gente tem já resultados importantes em regiões. Para eu dar um exemplo, o Vale do Paraíba, por exemplo, houve queda de 20% do número de homicídios lá no Vale do Paraíba, que é uma região que tinha um número alto de homicídios e está regredindo. Então, pontualmente, como o Estado é muito diverso, a gente tem, às vezes, resultados diversos em cada região. Então, eu te falei da região central, e recordes de apreensão de drogas. Então, a gente está no caminho certo, né? Óbvio que nos primeiros 3, 4 meses a gente vai tomando pé da situação, o DERIT, e ele já tem atuado com muita ênfase. Tivemos essa operação importante no Litoral Sul também, né? Com resultados expressivos de uma operação policial, muitos presos, criminosos identificados. De fato, nós temos muito claro a luta contra o crime organizado. Hoje o policial está trabalhando um pouco mais à vontade, porque antigamente ele não podia fazer nada assim, ele ficava mais restrito. Hoje, pelo próprio DERIT, né? Ele está dando liberdade através do governador Tarcísio, porque o Tarcísio é uma pessoa já muito em cima da segurança, então é uma coisa que está mudando. Por incrível que pareça, antes o policial era sempre culpado até que ele provasse o contrário. Hoje a gente acredita que esses homens e mulheres das forças de segurança que saem às ruas para cuidar da nossa segurança, né, eles estão agindo corretamente até que se prove o contrário. Então, não existe mais aquela questão de afastar, ao contrário, a gente apura, e depois da apuração, se houver algum problema na atuação, que podem existir, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Com certeza, na segurança pública também, né? E quando identificados, serão punidos também pelo sistema que existe dentro das próprias polícias, corregedoria, as investigações necessárias. Mas a gente primeiro valoriza esses homens e mulheres que saem às ruas para defender as nossas vidas, colocando a vida deles em risco. Tá, governador, o sentimento hoje de estar aqui administrando junto com o próprio governador esse estado, algo que assim, poxa, eu nasci aqui, eu vivi aqui e hoje eu estou à frente junto desse estado.
Qual o sentimento o senhor tem hoje de fazer daqui para frente algo? Eu quero ajudar meu estado, eu preciso fazer isso. Qual o sentimento o senhor tem de estar em São Paulo como um vice-governador? Olha, uma oportunidade única, é uma missão. Para mim essa é uma missão, assim como quando eu fui prefeito, que também não pensava em ser. O próprio governador Tarcísio também Sim. pensa da mesma forma, Sim. né? Até 5 anos atrás, se fosse falar para ele que ele seria governador do estado de São Nem Paulo, imaginava. nem imaginava. Do mesmo jeito, eu nem imaginava, né, de ser vice-governador do estado de São Paulo. Então, para mim, eu encaro como uma missão. E a gente tem que acordar cedo, arregaçar as mangas, Sim. né? Cumprir vários papéis de gestor público, né? O papel do fiscalizador, né? O papel do político, do olho no olho, da boa política. Porque não existe gestão sem política. Você tem que ser político e gestor. Tem que ter qualidade técnica de gestão e sensibilidade política para entender as necessidades da população. Então, para mim, eu encaro como uma missão. E eu estou muito orgulhoso, não pela minha trajetória pessoal, mas por ter tido ao longo desses anos de prática da boa política, ter tido esta oportunidade de ajudar as pessoas através das missões que o próprio governador agora também me incumbe, sendo o vice-governador, e que poderia, como você mesmo disse, apenas aguardar no cargo de vice-governador, Sim. ou como o próprio governador me incumbiu, ter Sim. missões importantes que ele me confia, e eu junto com a equipe estamos fazendo a diferença, e isso tem feito também, para mim, pessoalmente, muita diferença. Eu vou falar para vocês que estão em casa. O governador tem uma das melhores vistas do Palácio dos Bandeirantes. Aquele teu gabinete é o único que ficou intacto dos outros verdade. governos que passaram. E é muito bacana. Eu fui lá umas 2, 3 vezes já com o Fernando Mauro, tomamos café, batemos papo, conhecemos aquela sacada. O teu gabinete é o único que está ali intacto, não foi mexido. E além de tudo é bem iluminado, é isso que Bem eu posso iluminado. dizer. Tem uma boa luz lá, uma boa energia, né? Isso que é importante. Agora, o bom mesmo é ficar pouco tempo no gabinete. Tem que estar na, Não, rua, na rua. tem que estar perto das pessoas, mas de fato é um espaço todo especial, preservado ali, né? Com obras ali antigas, que mostra a história um pouco do estado de São Paulo e do próprio Palácio. Governador, estamos chegando no final. Muito obrigado pela sua entrevista, por deixar o seu tempo vir aqui um pouquinho. Fale com o povo de São Paulo, no Brasil inteiro, mande sua mensagem, fale com eles, fique à vontade. Obrigado, eu agradeço. Olha, de fato a gente falou muito de missão aqui, não tem missão mais ou menos importante, né, do que a outra. Hoje a minha missão é ser o vice-governador do estado de São Paulo, você que está nos acompanhando, como empreendedor, como funcionário de uma grande empresa, como alguém do órgão de imprensa, de uma entidade, de uma indústria, um empreendedor, enfim, cada um na sua missão. Mas o mais importante é a atuação conjunta. Nós nascemos dependemos até dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos, achamos que somos independentes. Lê do engano, somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em política pública não é diferente. Por isso eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, fazer um convite a cada um de vocês que está nos acompanhando, para que juntos a gente continue construindo cidade, o estado e o país dos nossos sonhos. Obrigado pela oportunidade, Flávio. Obrigado, governador, a casa aqui está aberta sempre para ti. É uma felicidade em recebê-lo. Quero agradecer a sua equipe, todos sempre apostos aí quando a gente precisa. É isso aí. Você assistiu com o Brasil Business e você viu. Saiu de São Paulo novo, foi para São José dos Campos, morou 3 anos na empresa lá com o seu irmão, junto com os Mickey que ele estava falando. Depois foi secretário, prefeito, hoje vice-governador e por uma longa carreira aí na frente. Fique conosco, tô com o Brasil Business. Um abraço. Tchau, tchau. Brasil Business, com Flávio Navarro. Agora uma pausa na programação para eu dar uma dica muito especial, não só para você de São Paulo, mas também para você de todo o Brasil. Quando estiver na região da Avenida Paulista, próximo à Consolação, você vai ter uma ótima opção de almoço aqui na Rua Doc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Alameda Santos. Eu estou falando do restaurante Gubela Grill. Temos a parte de saladas,
um buffet completo. Nós temos também as quartas, feijoada, 30 opções de pratos quentes. E agora nós vamos conhecer o famoso churrasco aqui do Gubela. Muitas carnes gostosas, tem os espetos, picanha, maminha, baby beef. Aqui o nosso buffet de sobremesas, feitas aqui na própria casa. Então quando estiver em São Paulo, venha conhecer o novo Gubela Grill, na rua Adoc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Alameda Santos. Como eu sempre falo, é o melhor custo-benefício que São Paulo oferece.